Mas nessa hora, nesse momento, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos no livro de Jonas. E o tema para a nossa reflexão nessa noite é uma pergunta: quem é você? Quem é você? Para isso, abra sua Bíblia comigo, por favor. O livro de Jonas, do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do verso de número 7. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, a partir do verso 7. Já deu para a gente perceber que esse livro não fala tão somente de um grande peixe, nem de um profeta fujão, mas tem temas preciosos para as nossas vidas e bastante relevante para os nossos dias. Jonas, capítulo 1, a partir do verso de número 7, diz assim para nós: Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora, nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então, os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Amém? Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia, ó Pai, que nós nos reunimos, ó Pai, como família da fé, como igreja, ó Pai. Mais uma noite, ó Deus, que o Senhor nos dá a graça de poder, ó Pai, colocar os nossos pedidos de oração diante do Senhor, ouvir, ó Deus, a Tua palavra, entoar louvores a Ti. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Desde já, ó Pai, nós apresentamos, ó Pai, as nossas ansiedades, ó Pai, os nossos medos, as nossas preocupações, ó Pai, diante do altar do Senhor. E te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra possa achar lugar, ó Pai, em nosso coração. E que a gente nunca esqueça, Pai, quem de fato nós somos. Que haja agora, Deus, espírito de iluminação sobre as nossas mentes. Fala que os teus servos ouvem em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quem é você? Momentos antes, momentos em que se aproximava a última reunião que Moisés teria com o povo, momento que antecedeu aquela reunião em que Moisés se despediria de toda aquele povo, e muitos dos quais ele caminhou durante 40 anos pelo deserto. Moisés se virou para as tribos de Gade e Ruben, em Números, capítulo 32, verso de número 23, e disse as seguintes palavras: Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Fiquem sabendo certamente que esse pecado os encontrará. Moisés disse essas palavras para essas duas tribos, porque em determinado ponto da jornada, quase no fim dela, aquelas tribos conseguiram encontrar um lugar perfeito, um lugar que dava para eles habitarem tranquilos e continuar a sua vida. Entretanto, Moisés disse para eles que eles tinham a obrigação de ajudar o restante das outras tribos a conquistar a terra de Canaã. Só assim, depois, os homens de guerra poderiam voltar para casa e tocar a sua vida. Mas Moisés disse para eles: se vocês não fizerem isso, tenham certeza que o pecado de vocês o encontrará.
E é certo, meus irmãos, que essas palavras que Moisés disse é extremamente relevante para nós nos dias de hoje. Sabe por quê? Sem sombra de dúvida, querendo nós ou não, gostando nós ou não, em determinado momento da nossa vida, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, esses pecados vão nos encontrar. Esses pecados vão nos achar. Quer ver um exemplo disso? Olhe para o caso de Acã. Antes de destruir a cidade de Jericó, Josué tinha deixado bem claro que o povo não deveria pegar nenhum tipo de utensílio que estivesse dentro daquela cidade, não guardar nada para si, porque tudo aquilo estava separado para Deus, tudo aquilo seria destruído. Mas Acã sucumbiu à tentação, pegou alguns utensílios e escondeu debaixo da sua barraca. O tempo se passou, Israel foi guerrear e perdeu aquela batalha, e Deus revelou para Josué que o motivo deles terem perdido aquela batalha é porque o povo de Israel havia pecado. Preste bem atenção nesse ponto. Por mais que Acã tentasse esconder o seu pecado o achou. Mas olhemos também para a história de Davi. Depois que Davi adulterou com Betseba, ele tentou de todas as formas possíveis esconder o seu pecado, tentar calar a voz daqueles que poderiam prejudicar aquilo que ele havia feito e tornar público a atitude que ele cometeu em secreto. Mas por mais que Davi fugisse, por mais que Davi escondesse, o seu pecado o encontrou. E diante dessa realidade, meus irmãos, dessa introdução, esse texto que nós acabamos de ler sobre o profeta Jonas, mostra para nós um homem, um profeta de Deus, que teve que enfrentar o seu pecado o achando, o seu pecado encontrando e revelando a sua verdadeira identidade, mostrando para todas as pessoas quem de fato ele era. Então, diante, meus irmãos, dessas verdades, o que esse texto tem para nos ensinar nessa noite, dos versos 7 até o verso 10 do livro de Jonas? Primeiro ponto da nossa reflexão nessa noite, se você pode acompanhar comigo, quem está comigo, diga amém. Diz as seguintes palavras: o desespero da cegueira. Na semana passada, eu e você observamos que esses homens, esses marinheiros que estavam junto com Jonas, estavam desesperados, nervosos, com medo, porque eles não conseguiam resolver o seu problema. E qual era o problema deles? Uma tempestade havia atingido o seu barco. E em meio a toda essa dificuldade, a todo esse problema, eles buscaram a solução, mas eles não conseguiram encontrar. Daqui, a gente já destaca o primeiro ponto dentro dessa verdade. Preste bem atenção, meus irmãos. A não ser que a igreja dê luz ao mundo, esse vai continuar na escuridão. Olha o verso 7 comigo uma vez mais. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre... Meus irmãos, como eu tenho dito e repetido, esses marinheiros são um grande sinal do mundo, das pessoas que não conhecem a Deus, das pessoas que não têm relacionamento com Deus. Preste bem atenção, se você notar o verso 7, eles estão com uma grande dificuldade, mas não tem luz, não tem claridade, não tem algo que ilumine a eles para que eles possam solucionar o seu problema. Agora pare para pensar comigo. Quantas pessoas estão enfrentando lutas, dificuldades, quantas pessoas estão enfrentando circunstâncias difíceis na sua vida, mas não têm luz para conseguir entender o porquê aquilo está acontecendo na sua vida. E por causa do medo de não conseguir enfrentar essas circunstâncias, essas pessoas procuram algum tipo de coisa que pode trazer resposta para a sua dificuldade. Olhe para o mundo hoje. Quantas mil religiões existem no mundo hoje? Pessoas que querem encontrar respostas para as suas dificuldades, para os seus problemas e para os seus anseios. Quanta astrologia,
Quantos adivinhos, quantas pessoas se colocam diante de muitas pessoas para trazer resposta para as suas dificuldades? Sabe por quê? Porque o mundo sem a luz do Evangelho continua na escuridão. O mundo sem a luz do Evangelho continua na escuridão. Mas se você perceber comigo, a segunda coisa que eu quero citar ainda dentro desse tópico é que o homem culpado nunca aceitará o juízo de Deus. Olha o verso 7 comigo mais uma vez. Se você perceber, esses marinheiros desesperados estão procurando o quê, meus irmãos? Eles estão procurando o quê? Eles estão procurando Jonas ou eles estão procurando um culpado? Eles estão procurando alguém que é culpado por aquilo que está acontecendo. Então, essas pessoas, esse povo, eles entendem que se você cometer algum tipo de erro, de pecado contra algum Deus, esse Deus trará juízo. Pergunta: por que eles não olharam para dentro do coração deles? Por que eles não olharam para a própria vida deles? Por que eles não olharam para dentro da sua atividade religiosa se eles não haviam cometido algum tipo de infração? Ok? Só um minutinho. Som, teste, Então, meus irmãos, por que eles não olharam para dentro do seu próprio coração para ver se tinha alguma dificuldade, algum problema, se eles haviam cometido alguma coisa que pudesse torná-los culpados daquilo que estava acontecendo? Certo é, meus irmãos, que qualquer ser humano que nós conhecemos, inclusive nós que estamos aqui presentes nessa noite, a gente tem até facilidade de admitir os nossos erros, de admitir a culpa em determinado pecado, mas nós nunca vamos achar e entender que isso é suficiente para que o juízo de Deus venha sobre as nossas vidas. E se está acontecendo alguma coisa de errado, a culpa sempre é do outro, e nunca é nossa. Então esses homens não conseguem olhar para dentro de si, mas estão procurando um culpado para esse grande problema que eles estão enfrentando. E se o homem não consegue olhar para o seu coração, se o homem não consegue olhar para dentro de si, encontrar culpa, e ver que essa culpa precisa de perdão, sabe quando que ela vai procurar Jesus? Nunca. Porque qualquer outro tipo de religião pode atender ao seu problema. Mas quando o homem de fato enxerga que ele é pecador, que ele precisa da graça de Deus, só tem um lugar que esse homem pode correr. E isso é aos pés de Jesus. Mas o segundo ponto da nossa reflexão nessa noite, olhando agora de fato para Jonas, e principalmente sobre a identidade desse profeta, que lições a gente pode tirar desse diálogo de Jonas com os marinheiros? A primeira coisa que eu quero perceber e notar junto com você é que quando nós perdemos a nossa identidade, nós revelamos a nossa loucura. Quando nós perdemos a nossa identidade, nós revelamos a nossa loucura. Olha o verso 9 comigo, por favor. Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o que, meus irmãos? O mar e a terra. Preste bem atenção que Jonas revela a sua loucura. Em que sentido? Ele teme, mas ao mesmo tempo ele faz o quê? Foge. Ele sabe que o seu Deus é aquele que criou os céus, o mar, a terra, mas ele vai fugir desse Deus por onde? Pelo mar. Então, meus irmãos, quando a gente perde a nossa identidade, a gente esquece quem nós somos, nós revelamos, por muitas atitudes nossas, por muita coisa que a gente fala, a nossa loucura. A nossa loucura de se afastar de Deus, a nossa loucura de ir para longe de Deus, a nossa loucura de não ter um relacionamento com Deus. Você pode perceber quando as pessoas esquecem da sua identidade, elas estão sem direção.
Elas estão confusas, elas não sabem nem aquilo que falam e nem aquilo que elas praticam, porque um dia elas perderam a sua identidade. Mas a segunda coisa que eu quero notar com vocês é que obedecer à minha vontade me faz perder a identidade. Obedecer à minha vontade me faz perder a identidade. Olha o verso de número 8. Então, lhe disseram, agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Vamos perceber alguma coisa aqui comigo aqui. Vamos lá. Olha quantas perguntas que esses homens fizeram para o profeta. Primeira pergunta, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Ou seja, a pergunta para o profeta, já que a sorte caiu sobre você, diga para nós, responda para nós, por causa de quem isso aqui está acontecendo? Primeira pergunta. Segunda pergunta, qual é a sua ocupação? Terceira, de onde você vem? Quarta, qual é a sua terra? E quinto, de que povo você é? Diante de todas essas perguntas, a única coisa que Jonas respondeu, as únicas duas coisas que ele respondeu foi o seguinte: eu sou hebreu e temo o Senhor. Mas a pergunta central da vida desse profeta, ele não respondeu. E qual que era essa resposta que ele precisava dar? Eu sou profeta do Senhor. Diante de todas essas perguntas, ele esqueceu da principal. Porque a ocupação que ele tinha revelava a identidade dele. Ele era profeta do Senhor, mas ele não se apresentou como profeta. Sabe por quê? Ele já havia entendido que ele tinha perdido a sua identidade. Porque um dia ele resolveu obedecer à voz da sua consciência, do seu prazer, e não à voz do Senhor. Quando a gente vai para o texto de Gênesis, capítulo 38, vai contar a história para nós da família de Judá. Uma história complicada, em que os filhos de Judá se relacionavam com a sua nora e cada um dos filhos foi morrendo. Morreu o primeiro, morreu o segundo, e o terceiro não tinha idade suficiente para se casar com essa nora. De repente, essa nora chateada, triste porque Judá não havia dado o terceiro filho para ela se casar, se veste de uma prostituta cultual, para no meio do caminho. E Judá, quando vai passando por ali, contrata aquela mulher para ter relações com ela. Mas aquela mulher pediu a ele um certificado de que ele pagaria aquilo que havia sido prometido. E Judá tira coisas importantes para si, como o seu cajado, como o selo que estava no seu cordão, e entrega para aquela mulher. Depois de tudo isso, vocês podem ler, Judá vai querer reaver os seus bens, mas não vai conseguir, porque ele havia perdido a sua identidade por causa de um prazer momentâneo. Então, meus irmãos, quando nós damos ouvido à voz dos nossos prazeres e não obedecemos à voz de Deus, a gente corre um grande risco de perder a nossa identidade. Mas a terceira lição que eu quero tirar para nós desse texto, a nossa identidade, ela está enraizada onde nós colocamos a nossa fidelidade. Porque Jonas, ele tinha tudo na mão para poder reaver o seu ministério com Deus. Mas a resposta que ele deu mostrava para todas as pessoas qual era a fidelidade dele. A fidelidade dele não era ao Deus de Israel, mas a fidelidade dele era à nação de Israel. Então ele decidiu obedecer mais à sua nacionalidade do que à vontade de quem? De Deus. O que você é? Da onde você vem?
E a única coisa que saiu dos lábios desse profeta era que tão somente ele era um hebreu. Mas a quarta lição que a gente tira nessa noite, é que o pecado de um afeta a todos. O pecado de um tem o poder de afetar a todos. Olha o verso 7 uma vez mais. Perceba comigo esse verso de forma atenta. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre alguns, que caiu sobre a maioria, que caiu sobre uma parte, ou que caiu sobre nós, sobre todas as pessoas que estavam naquele navio. Usando mais uma vez a ilustração de Acã, quando Acã pecou, Israel saiu para a guerra, Israel saiu derrotado, por causa do pecado de uma pessoa. Meus irmãos, às vezes a gente esquece da importância e do significado de ser membro de uma igreja. Porque quando nós pecamos, quando nós tropeçamos, a gente envolve todo mundo. A gente envolve todo o corpo. Sabe por quê? Você é reconhecido pela igreja que você frequenta. Você é reconhecido pela comunidade que você faz parte. O apóstolo Paulo vai dizer para nós as seguintes palavras: um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, hoje a gente vive uma geração que diz as seguintes palavras: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu posso fazer aquilo que eu quero, eu posso ir para onde eu quiser, que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Por que você não pensou nisso quando quis se tornar membro de uma igreja? Por que você não refletiu acerca disso quando você resolveu fazer parte do corpo de Cristo? Porque nós somos uma unidade. Se houver pecado entre nós, vai afetar todo mundo. Quando a gente vai para Atos, capítulo 5, o texto vai dizer para nós que as pessoas olhavam para os cristãos e temiam fazer parte daquele grupo. Sabe por quê? Ananias e Safira contaram uma mentira. E o que aconteceu com eles? As pessoas, quando viram aquilo, o temor caiu sobre todos, porque eles entenderam que naquele lugar, junto com aquelas pessoas, havia uma palavra importante que a gente precisa carregar no nosso coração: seriedade e compromisso. Seriedade e compromisso. Porque, assim como foi com Jonas, um pecado de um afeta todos nós. Todos nós. Quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós? E o último ponto da nossa lição, da nossa reflexão nessa noite, é que uma identidade superficial nos impede de nos ver a nós mesmos. Uma identidade superficial acaba nos impedindo de enxergar a gente mesmo. Se a gente for usar o apóstolo Pedro como ilustração desse ponto, você vai perceber que em determinado momento da vida e da caminhada com Jesus, Pedro disse as seguintes palavras: Senhor, ainda que todos o abandonem, eu nunca vou te abandonar. Nas entrelinhas, o que Pedro estava dizendo? Eu sou diferente deles. Eu sou melhor que eles, eu sou mais fiel que eles. Eu vou com o Senhor até o final. O que provavelmente Jesus deve ter olhado para Pedro e pensado: você não sabe de nada. Porque você tem, nessa sua identidade defeituosa, a capacidade de olhar para as outras pessoas, mas não tem capacidade de olhar para a sua própria identidade fragilizada. Meus irmãos, quando nós olhamos para Jonas, e concluindo essa reflexão, a gente precisa entender uma coisa: nós precisamos saber quem nós somos. Quem nós somos? Para que Deus nos chamou para esse mundo? Qual é o nosso propósito nesse mundo? Mas a primeira coisa que tem que estar fixada no nosso coração, na nossa mente, é que nós somos servos de Deus. Servos de Deus. E por sermos servos, carregamos essa identidade aonde quer que a gente for. E se a gente não tomar cuidado, cada um de nós aqui corre o risco de perder essa identidade.
Então a pergunta que a gente precisa sair daqui hoje, levando no coração, é a seguinte: quem eu sou? Quem eu sou? Amém?